Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Tati Ramos. Bom, gente, como eu falei, prometido, cumprido, essa semana a gente vai estar trabalhando sobre relacionamentos. E nada mais importante do que simplesmente começar da fase inicial da nossa vida, que é a primeira etapa, que é o nosso primeiro relacionamento, que é dentro de casa, né? Independente se for de criação, se foi adotivo, se foi biológico, nosso primeiro relacionamento surge, né, na barriga da nossa mãe, preparação de 9 meses, a gente nasce, aí começa a nossa primeira fase. E em todas as fases sempre tem obrigações, são tudo um preparatório para as seguintes fases da nossa vida. Então, cada uma delas forja, né, o nosso caráter, o tipo de pessoas que a gente vai ser. Então é muito importante a gente aprender sobre isso para que a gente possa passar adiante para as pessoas, sejam eles nossos filhos, nossos sobrinhos, para que eles possam ser melhores do que a gente. Mas conhecimento não mata, ele prospera. É muito importante a gente ser pessoas curiosas de vez em quando se trata de conhecimento, porque elas nos ajudam a ter um relacionamento melhor em todos os ambientes. E quanto melhor, mais chances a gente tem de ser bem sucedido. Porque quando a gente tem um bom relacionamento, independente se seja conjugal ou familiar ou no ambiente de trabalho, quando há um bom relacionamento, as chances de portas abertas na nossa vida são grandes. E principalmente quando se trata de relacionamento familiar, conjugal, com filhos. Por quê? Porque são pessoas que vão conviver com a gente muito tempo. E a gente só conhece as pessoas não quando a gente só convive de fora, mas quando a gente está dentro do cenário em que a gente vive. Então, é bom a gente aprender, se capacitar, para que a gente possa ter relacionamentos duradouros, relacionamentos que não vão ser só pela beirada, vão ser pessoas que vão entrar realmente e fazer a diferença nas nossas vidas, né? Então, eu quero hoje tratar do tema aí, primeiro com a gente, vamos falar sobre filhos, porque depois do nosso nascimento, o primeiro relacionamento que a gente tem é esse, tá? Então eu quero que você abra a tua Bíblia, Colossenses 3:20, e vamos primeiro pelo primeiro versículo. Então em Colossenses 3:20 fala assim: Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Então eu entendo quando fala-se nessa palavra que a gente tem que ser obediente. Nossa primeira obrigação, depois que a gente nasce, a gente já tem uma obrigação, que é uma função. Obedecer aos nossos pais em tudo quanto eles nos disserem para ser feito. Aí você vai me dizer assim, mas Tati, eu não cresci num lar muito bom, foi ruim. Outros podem dizer assim, olha, eu não vou obedecer nada, capaz, sem juízo. Mas tenha certeza de uma coisa, independente de como foi a base, a estrutura, na hora a gente não entende, mas se passando algum tempo, é nisso que a gente vai se tornar. Então, a gente tem que aprender que, assim como, tudo bem se eles não forem bons pais, mas o que a gente espera quando a gente chegar no lugar deles? Óbvio que quando a gente é muito pequeno, a gente não tem a menor noção do que a gente vai se tornar. Se vai ser pais ou não. Mas quando a gente é pequeno, observe você que a maioria das pessoas, é isso que acontece. A menina brinca de boneca e o menino brinca de carrinho. Desde pequeno, a sociedade, ou até mesmo a gente, por natureza, essas coisas vêm como algo de nós. Então, quando a gente é pequeno, essas coisas aflorescem dentro de nós e é um preparatório. Então, quando a gente está na casa dos pais ainda, a gente não tem muitas obrigações. E há poucas coisas que eles nos pedirem, é bom que façamos para a gente aprender
Porque eu sempre digo que quando existe alguém que te trate com amor, é mais fácil você aprender do que no mundo, que ninguém tem piedade, né? Então é bom aprender em casa do que aprender na rua, né? E independente de qual foi a situação do teu lar, eu tenho certeza que a pessoa que hoje está me assistindo possivelmente é uma grande pessoa, senão não estaria aqui. Não estaria buscando ser melhor, não estaria buscando condições de aprender para passar adiante uma mensagem diferente daquela que você observou e viu, né? Então, a coisa mais importante que a gente tem que saber, as pessoas que nós somos hoje foram graças a essas pessoas da nossa criação, entende? Independente de como você chegou até aqui, mas se você chegou, obviamente foi através disso. Porque tem situações que a gente passa, seja por amor ou pela dor, que nos impulsionam, né, a viver certas situações que não são confortáveis, são desagradáveis, mas para chegar a ser a pessoa que a gente é hoje, tá? Então, obedeça em tudo os teus pais. Se você tem pai e mãe, obedeça. Se você tem só mãe, obedeça. Se você tem só o pai, obedeça. Se os teus pais morreram e você só tem teu irmão ou irmã mais velha que cuida de você, obedeça. Você vive com os tios, com a avó, obedeça. A obediência é algo que Deus, é um princípio bíblico, né? Porque a obediência faz com que você tenha tem uma recompensa através da obediência, né? É uma autoridade, é uma forma de você honrar também o teu superior. Não tem como você que está começando agora querer dar uma opinião de alguém que já tem mais experiência que você. Então, teus pais provavelmente já têm mais experiência que você, tanto que ele é pai e mãe, ou, né? Então, provavelmente já tem mais conhecimento e experiência do que você. E se nós, sendo maus, porque a nossa natureza é meia, né? Sabemos dar coisa boa aos nossos filhos, imagine Deus, né? Então, como filhos, a gente também é filho de Deus. Depois que a gente, claro, conhece a Jesus, se batiza, a gente começa a colocar nossa vida no altar, Deus começa a movimentar e nisso a gente é conhecido como filho de Deus. Não somos perfeitos, a imperfeição é algo que existe em nós porque nós somos carne e o único perfeito foi Cristo, né? Ele conheceu os dois lados da moeda, viveu entre os dois lados da moeda e foi perfeito. Mas nós somos carne e temos nossas fraquezas, mas graças ao Espírito Santo nós podemos ser cada dia melhores. Mas a questão dos filhos é muito importante que a gente obedeça, porque é importante, é uma autoridade, e independente de como independente, milhões de vezes melhor você calar-se a responder, porque isso pode te gerar muitos problemas. Às vezes você resolve um problema não abrindo a tua boca. Então, se o teu pai ou tua mãe grita, chama nome, fazem coisas erradas, se cale, prefira ir pro teu quarto, ficar quieto ou quieta, evite problemas. Ainda mais numa fase tão importante que é como filhos, muitas vezes a maioria não tem idade suficiente para sair de casa, não tem, né, tem irmãos menores, então acaba a pessoa se responsabilizando por eles, né, dependendo de quem foi o pai ou a mãe. É importante a gente aprender nossa colocação de filhos, né, e, bom, tem casos em que os pais não querem nem saber até uma determinada idade, mas depois tudo muda, a pessoa resolve, se arrepende, resolve procurar, resolve ter um relacionamento, né, com os filhos. Então a gente não pode guardar esses sentimentos ruins, essa mágoa, porque as pessoas mudam
e nem sempre elas estão prontas para exercer a função em que elas estão no momento. Tem pais que não pediram para ser pais e veio um filho aí no momento que eles não estavam se sentindo pronto e não foram excelentes na criação, geraram problemas psicológicos em filhos e um dia se arrependem, pedem perdão aos seus filhos. Às vezes muitos dão os filhos aos avós, aos tios, porque não se sentem prontos para essa função, porque não se capacitaram. Em vez de lutar por isso, não tiveram cabeça, maturidade e passam uma responsabilidade para outra pessoa. Então, por isso que eu digo que é muito importante a gente aprender as etapas da nossa vida, para que a gente, quando chegar nesse momento, a gente possa dar uma estrutura, uma base, um alicerce para as nossas futuras gerações. Porque quando a gente aprende a se relacionar antes de entrar na etapa, as chances de darem certo é 99,9%. Porque são pessoas diferentes, então quanto mais experiência você tem em relação a pessoas, mais chances de dar certo tem, tá? Então, em relação a filhos, obedeçam, não guardem rancor, nem sempre a gente é excelente como filhos, nem sempre os pais são excelentes como pais, mas cada um tem sua maneira diferente de se relacionar. Muitas vezes, por não saber se relacionar, falam de uma maneira equivocada, imprudente. Então, tenha calma, segura as palavras, respeite. Você não sabe o que essa pessoa passa, não sabe os problemas que tem. O pai nem sempre compartilha com os filhos as dificuldades que está enfrentando, financeira, familiar, sentimental. É muita coisa que passa na cabeça de uma pessoa que tem por si só responsabilidade por si, mas pior ainda quando tem responsabilidade por segundos e terceiros, né? Então eu sou mãe de 2 filhos e hoje eu entendo quais foram as dificuldades que possivelmente a minha mãe enfrentou para me criar, para dar sustento, se privou de muitas coisas. Então, a minha mãe e meu pai não conviveram juntos. Então, quem fica com os filhos tem muito mais privações do que aquele que vive sozinho, né? Então, eu fui começar a ter meu relacionamento com o meu pai com 18 anos, entre aspas, mas se passou um bom período depois. Então, há um ano mais ou menos, eu tenho 32, fiz ontem, então faz um ano que eu voltei a falar com o meu pai. Então é muito importante a gente entender que cada pessoa é diferente e nem sempre estão prontas. Então, filho, obedeçam seus pais, aprendam que vai chegar o dia que vocês vão assumir essa responsabilidade e imaginem-se que ser filho é muito fácil. A tua única obrigação é ir à escola muitas vezes. Ou às vezes, hoje em dia, né, tudo mudou. Então tem crianças que têm que trabalhar para ajudar em casa, tem crianças que, né, então tem que ver a colocação em que você está, a posição da obrigação que você está e a estrutura, a base que você recebeu para você vivenciar. Mas aqui a gente vai falar um pouquinho de cada coisa. Hoje vamos falar sobre filhos, né? E cada vídeo vai se tratar de um ambiente, uma estrutura diferente. Mas a fase filhos vai te preparar, é onde você se prepara, é a tua base, né? Ali vai ser forjado o teu caráter, os teus princípios, para quando você conhecer alguém, tudo que você recebeu em casa você vai passar adiante. Então tem que ter muito cuidado com aquilo que você recebe, aquilo que você digere, para que você não passe adiante uma pessoa totalmente não estruturada, porque isso vai ter problemas para você. Você não vai conseguir se relacionar. Então aprenda, cada fase é importante de verdade. Vamos passar agora então para o próximo Salmo 127, 3, 5. Para você que já achou, então Salmo 127, verso de número 3, ele fala assim: Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Então eu entendo nessa passagem, nesse verso, que os filhos são a nossa herança, né? Ou seja, a partir de nós, eles vão continuar o nosso legado.
Essa é a nossa herança. Continuar da onde a gente parou, ou seja, vai ter continuidade. Então, aquilo que você passar para o teu filho, ele vai continuar de geração em geração. Vai passar para o filho, para o neto, para o bisneto, e assim vai. Então, a gente não tem uma etapa de parada. Sempre alguém vai continuar da onde a gente parou. E isso se inicia com os nossos filhos. Então, tudo que você passar para o teu filho, ele vai levar de herança adiante. Então, a nossa herança é ver neles aquilo que a gente almeja para as nossas vidas e que a gente sonha passando para eles passarem adiante. Então, tudo que você passar de bom para o teu filho, ele vai passar adiante. Tudo que você passar de mal para o teu filho, ele vai passar adiante. Então, ensine boas coisas, né? Mas isso agora não é sobre pais, isso aqui é sobre filhos. Como flechas na mão de um homem valente, assim são os filhos da mocidade. Então, é isso que eu estou dizendo, né? Eles vão passar de geração e a questão aí vai ser que tudo que a gente ensina, então é uma parte muito interessante sobre os filhos, né? É importante. Então, bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. Então, cada fase nossa é muito importante. A dos filhos, primeiramente, é a mais importante, porque primeiramente vem a obediência, que é um dos primeiros, né, um princípio bíblico de honra aos pais. A gente deve honrar a Deus primeiramente, depois vem aos nossos pais, ou a pessoa que nos cria, que às vezes não, né, a pessoa não tem pais. E tudo que a gente ensina, eles vão passar adiante. O mundo é movido por isso, pelo passe adiante, como uma corrente, né? Então, eles são a nossa herança, o nosso legado. E tudo que ensinamos, eles vão passar adiante. A gente sempre, de alguma maneira, vai continuar através do que parou. Quando a gente morrer, ali encerra a nossa jornada e os nossos filhos seguem com a boa obra. Então, eles vão ser como flecha, né? Eles vão ser o que vão continuar, que nem, por exemplo, né? Davi queria construir o altar, né? Uma casa para Deus, né? Um palácio para Deus, um negócio que realmente fosse esplendoroso, porque ele queria criar algo, porque ele dizia, por que eu tenho que ter e Deus não tem, né? Ele fica viajando por aí na arca. Então, só que Deus falou para ele, não vai ser você, vai ser a continuação de você, que era Salomão. E assim foi. Então, vamos para outro verso aqui, então. Provérbios 17, 6. Então, aqui agora, então, Provérbios 17, 6. A coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são seus pais. Quando a gente lembra de coroa, a gente lembra de um reinado, né? E quando a gente fala de glória, a gente lembra de vitória, de coisas realmente, excepcionalmente falando, de grandes conquistas, né? Então, quando a gente vê como a coroa dos velhos são os filhos dos filhos, significa uma geração, um reinado, um legado que passa adiante. E a glória dos filhos são seus pais. Quando a gente exerce a questão do legado, né, passar coisas boas, instruções, princípios, eles vão andar em caminhos bons, eles vão lembrar das palavras dos seus pais, dos seus avós, da maneira como deveriam ser. Então, essa justiça vem sobre eles, né? Então, a glória deles são os seus pais, porque foram as instruções deles que ajudaram com que eles fossem quem eles vão ser, né? Por exemplo, uma pessoa que é justa, honesta, né? Isso cria num caráter de uma pessoa algo muito maravilhoso. E a gente tem uma base, né? Uma estrutura, um alicerce, e é muito importante. Isso a gente acaba honrando eles através das nossas atitudes, de lembrar, olha, a gente ganha mérito por isso e nem precisa pedir. As pessoas elogiam a gente, então isso é uma coisa muito bacana, porque chegam pra gente, olha, teu filho é excelente, estudioso,
educado, gentil, é como se fosse um favo de mel pra gente ouvir essas coisas. E pros filhos a mesma coisa, graças ao meu pai, né, eu me tornei a pessoa que eu sou, graças à minha mãe. Então isso é muito importante. Tudo que a gente passa para os nossos filhos é muito importante. Né? Vamos para o próximo agora então? Então, Salmo número 37, verso de número 20, deixa eu ver, 25 e 26. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente a mendigar o pão. Compadece-se sempre, empresta e a sua semente é abençoada. Então ela está falando sempre do mesmo tema, né? A questão dos filhos é sempre o mesmo tema. Aquilo que você passa para o teu filho, ele vai passar de geração em geração. Então, se você ensinar teu filho a andar num bom caminho desde pequeno, ele nunca mais vai se apartar, porque ele vai levar nisso no caráter dele, como estrutura, base, alicerce, fazendo com que ele realmente venha prosperar em todos os seus caminhos. Ele não vai pedir emprestado, ele vai emprestar, porque ele aprendeu com aquela pessoa que realmente passou sabedoria, conhecimento, instrução. E é assim que funciona. Deus deixou pra gente um manual, a instrução. E todo aquele que se baseia daqui, prospera. Então, toda pessoa que escuta o seu pai ou sua mãe, assim como nós escutamos a palavra de Deus, prospera, né? Enriquece de conhecimento e, exercendo aquilo, são conhecidos, né? Como um legado através da palavra. Isso honra o pai e a mãe. E quando a gente obedece a palavra de Deus, nós o honramos também. E nisso Deus se agrada, né? Que a gente obedeça a sua palavra, que a gente venha viver uma vida diferente daquela que nos é proposta aí no mundo. Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Então, na palavra de Deus te instrui tudo que você pode e tudo que você não pode. Tudo que se você fizer vai prosperar o teu caminho e tudo que aquilo você fizer vai maldizer o seu caminho. Então é importante a gente ter essa convicção que Deus criou, né, um legado da sua vida para nós, seus filhos, uma herança, que é a sua palavra. Então a gente tem como viver uma vida tranquila e feliz, obedecendo tudo aquilo que o nosso Pai deixou. E isso é muito importante, é muito mesmo. Olha, gente, a gente passa por tantos problemas, tantas dificuldades quando a gente não escuta, a gente não faz aquilo que é correto. Isso seja de ensinamento dos pais ou seja do ensinamento bíblico. Não fez aquilo que foi lhe ensinado a fazer, existe uma consequência, né? Então, quando a gente obedece, nosso caminho, ele segue de uma maneira totalmente abençoada. Então, filhos, é isso. Eu tirei poucos resumos ali em relação ao tema, para não ficar também muito comprida. Mas, primeira coisa, a parte dos filhos é um preparatório para a vida no mundo. É tão bom quando a gente não tem tantas responsabilidades, é tão bom, aproveite, sabe? Enquanto você está na casa dos seus pais, ou de qualquer pessoa que te cria, aproveite, aprenda tudo que você puder, porque um dia que essa pessoa faltar, você vai estar estruturado, vai estar estruturada, vai estar capacitado a seguir, continuar o legado daquela pessoa. Tudo que você aprender de bom vai forjar o teu caráter e você vai passar adiante. Então, mesmo que você não tenha esse legado bom, aprenda. Tudo nessa vida é aprendizado. Tudo nessa vida você pode aprender se você não tiver. Então, aprenda. Forge o teu caráter, invista na pessoa que você é, porque um dia você vai precisar. Essa fase de filho vai passar e você vai ter outras responsabilidades. Então aproveite esse tempo, aprenda, seja o melhor que você puder nesse requisito, dê alegrias para os seus pais, obedeça, cumpra suas metas, porque isso vai realmente engrandecer a sua vida e vai fazer com que os seus pais se agradem muito de você. A intenção dos pais não é proibir,
não é fazer com que eles sejam chatos para nós, mas o cuidado deles é tão grande que eles morreriam por nós. Então honre eles obedecendo. Faça disso uma prioridade. Você vai ver que o seu caminho vai prosperar de uma maneira muito, 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 muito mesmo. Tá bom? Em dias, em saúde, em prosperidade, honrando seus pais, tudo ao seu redor vai se multiplicar. É um mandamento de Deus, é uma disciplina que ele também coloca na palavra dele para os filhos, que é a nossa primeira função nesta terra, tá bom? Honre a sua autoridade, independente se é criação, se é adoção, se é biológica, você vai ter uma vida extraordinária, tá bom? Fica até o próximo vídeo sobre